conosco em mais essa atividade. Nos propomos uma tarefa de aprendizes neste sábado da obra Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier, e pelo Espírito Emmanuel, no item 56, nos fala: renasce agora. Aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Quem nos disse foi Jesus, e está registrado em João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com a matemática de precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 375 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quando tantas outras oportunidades de renovação moral encontrará a criatura, nos abençoando período de uma existência. Conserva o passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faz por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atingirá fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podeis criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preconceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se discernem a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta. A ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno dos nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não olvideis as assertivas do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes,
trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Queridos irmãos, fechemos os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Mestre, Senhor Jesus, e oremos. Jesus amigo, estamos aqui reunidos nesta nossa casa de oração, recanto de nossas almas. Nos pedimos, Senhor e Mestre, nos ilumine neste instante, nos amparando no vosso amor, que todos aqui, irmãos presentes, encarnados e desencarnados, possam elevar os pensamentos a Ti, rogando a Ti tudo que lhe é necessário para a constituição de um corpo e um espírito melhor. Pedimos, Senhor, pelos mestres que trabalham na tarefa educacional. Pedimos pelos mestres que trabalham na tarefa de nos servir para a evangelização de si próprio e do próximo. Abençoe as nossas crianças, que possam ser para nós a referência que nos deste na pureza, na humildade, na simplicidade e na espontaneidade de conviver e servir. Abençoe a nossa irmã Andréia, que irá proferir o estudo deste momento, iluminando-a para que possa transmitir com sabedoria os conhecimentos preparados e as nossas mentes se estejam em conexão contigo e com os ensinamentos para conseguirmos transportar para as nossas vivências. Em teu nome, Jesus, rogamos que nos dê força para nos amarmos uns aos próximos cada vez mais. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje eu trouxe um pouco do estudo que nós estamos realizando às segundas-feiras, sobre o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou falar um pouco do tema Bem-aventurados os aflitos. Eu rogo, neste momento, sempre a presença dos bons Espíritos, para que nos ajude na compreensão e na fala do estudo dessa noite. E que Jesus permaneça conosco. Nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas, nos livros de Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, e no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25, a passagem de Jesus, que é conhecida como Sermão do Monte. Nesse discurso, Jesus, o Cristo, ele profere lições de conduta moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. Esse discurso ele foi proferido nas proximidades da cidade de Cafarnaum, porque lá havia um morro que poderia conter centenas de
pessoas ao seu redor. Naquela ocasião, sendo sabido que Jesus iria pregar naquele morro, para lá se dirigiu bastante pessoas para poder ouvir. E quando Jesus avistou aquela multidão, ele subiu ao monte, sentou-se, e os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensinar. Neste ensinamento, por abranger vários temas de ordem material e moral e espiritual, Jesus expõe as bases da doutrina moral de um modo bastante simples e de fácil entendimento. Ele ilustra os seus ensinamentos com situações do dia a dia, para que todos que ali se encontrassem pudessem compreender Jesus, desde o mais simples até aqueles que estudavam a lei mosaica. Mas hoje nós vamos a ter as lições dirigidas aos aflitos, cuja a explicação ela está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Neste Evangelho, Jesus, no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossas consolações neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Como que nós podemos compreender esta passagem de Jesus, esse ensinamento de Jesus extraído do Sermão do Monte? Com as nossas experiências atuais, podemos afirmar que a consolação está na vida presente? Não, né? Porque se nós passarmos a analisarmos o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, analisarmos as experiências que hoje ainda vivenciamos, nós chegaremos à conclusão que ainda temos muitas aflições nos nossos dias dia a dia. Nós devemos interpretá-la com vistas ao futuro, porque somente na vida futura podem efetivar as compensações de Jesus, aquelas que ele promete aos aflitos de toda sorte, né? Todos os aflitos aqui da terra. E se nós não acreditarmos na vida futura, na imortalidade da alma, na reencarnação, na justiça divina, na misericórdia de Deus, estas máximas palavras que são consoladoras, faladas por Jesus, elas seriam um contrassenso. Porque é difícil compreender a conveniência de sofrer para ter maior mérito, de sofrer para ser feliz, de termos fome para depois sermos saciados. E se nós fizermos uma análise de nossa vida atual, veremos que estamos em uma posição de maior ou menor sofrimento em relação ao irmão que está do lado. Mas o fato é que todos nós sofremos, todos nós temos aflições no dia a dia. Então nós poderíamos questionar: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria
e outros na opulência. Porque uns nada conseguem, ao passo que aos outros tudo parece fácil, tudo parece sorrir na vida deles. Porque homens virtuosos, bons, sofrem, enquanto que homens maus prosperam. Olhando pela perspectiva do presente, até parece que essas máximas afirmadas por Jesus, que Deus não é soberanamente bom e justo. Se nós olharmos tudo isso, todas essas afirmações, somente na vida presente. Mas a partir do momento que nós admitimos a existência de Deus, nós também temos que admitir todos os seus atributos, mesmo que seja do ponto de vista que nós compreendemos. O fato é que Deus é soberanamente bom e justo. E se não fosse assim, Ele não seria Deus, né? O que devemos compreender para que não haja nenhuma dúvida quanto a essa ideia de justiça, de bondade de Deus, é que não pode agir, que Deus ele não pode agir com parcialidade. Deus não pode ofertar a algumas criaturas aflições e a outras não. Por mero capricho, por mera escolha aleatória, Deus não escolhe quem vai sofrer. Por eventualidade, eu quero que aquela pessoa passe por determinada situação e aquela outra pessoa não. Mas se existem aflições, e elas existem, e se Deus é bom e justo, tem que haver uma resposta do porquê sofremos. E temos essa resposta. Todas as aflições da vida, elas derivam de uma causa. E por meio dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, Deus nos colocou na direção dessa causa. E hoje, julgando-nos que somos maduros para compreendê-la, Ele nos revela as causas de nossas aflições através do Espiritismo. Se hoje nossos corações encontram-se aflitos, se as vicissitudes, as alternâncias de nossas vidas nos deixam sem entender o porquê passamos por determinadas situações, a doutrina espírita esclarece que podemos encontrar a causa do sofrer na vida presente ou fora dela, ou fora desta vida. Tudo que fazemos de bom ou de ruim poderá se tornar a causa do que vivenciamos. Se nós analisarmos as origens dos males terrestres, reconheceremos que muitos são consequência natural do caráter e da forma de proceder daqueles que vivem aqui na Terra, daqueles que os suportam. E se nós analisarmos essas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos as seguintes afirmações. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões fracassadas porque resultaram de um cálculo, de interesse de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco mais de moderação? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes souberam, desde a infância,
combater as suas más tendências. Então nós podemos fazer uma análise rápida da nossa vida. Veja o que te aflige neste momento e procure a causa nas suas atitudes passadas. Qual é o momento que, se você tivesse agido de uma forma diferente, não estaria passando por tal situação? Cada um pode fazer a sua análise. Enquanto preparava esse material, eu fiz a minha análise. Analisem a consciência. É necessário que nós, em nosso íntimo, interroguemos nossa própria consciência ao nos depararmos com as decepções da vida. Só assim nós vamos conseguir, a maioria das vezes, encontrar a causa, o momento exato em que, se tivéssemos feito ou deixado de fazer tal coisa, seria suficiente para não encontrarmos em determinada situação. É importantíssimo compreender que somente nós somos os responsáveis pelas nossas aflições, porque somos nós que ocasionamos os nossos infortúnios. Não adianta tentarmos acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, porque a má estrela é apenas a nossa negligência, a nossa falta de cuidado para conosco mesmo. Os males que praticamos fornecem com certeza uma atenção que poderá ou não ser computado nas vicissitudes das nossas vidas, seja na vida atual ou seja na vida futura. É nossa obrigação trabalharmos em nosso melhoramento, tanto moral quanto intelectual. É necessário ambos. É necessário que nós melhoramos se nós quisermos evitar os males atuais nas experiências futuras. Porque já que nas aflições atuais nós suportamos os males que outrora praticamos. O que Deus quer é que todas as suas criaturas progridam. E, portanto, Ele não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não existe nenhuma falta, por mais leve que seja, não existe nenhuma infração da lei de Deus que não acarrete consequências diretas em nossas vidas. E essas consequências, elas podem ser mais ou menos penosas. É por isso que encontramos irmãos em maior ou menor sofrimento. Os sofrimentos que decorrem do pecado constituem uma advertência de que não estamos agindo de acordo com a lei, que não estamos corretos em nossas atitudes. E é através dessas experiências, desses sofrimentos que vivenciamos, que sentimos a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de voltarmos para Deus, a necessidade de melhorarmos, para evitarmos mais amarguras no futuro. Se assim não fosse, se não houvesse impunidade, se houvesse impunidade, o nosso avanço estaria comprometido. E, consequentemente, também estaria comprometida a nossa felicidade futura. Mas nós também temos outra situação para analisar. E se naquela reflexão que nós fizemos, de interrogarmos a nossa consciência para encontrarmos as causas de nossas aflições atuais, chegarmos à conclusão que nada fizemos para que hoje nós estarmos passando por determinada situação. Não encontramos nessa vida a resposta
as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantas pessoas a oportunidade de ganhar o pão pelo trabalho, entre outras tantas enfermidades. Os que nascem nessas condições, certamente, nada fizeram na existência atual para merecer tais aflições, como, por exemplo, as crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram o sofrimento. Então, nós podemos perguntar: o que fizeram essas almas para adentrar em existência material com tantas aflições? E a resposta também está na lei de causa e efeito. Como já dissemos, todo efeito tem uma causa, e tais aflições são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. E como o efeito vem sempre depois da causa, que pode se tornar causas de outros efeitos, se não se encontra na vida atual, há de se encontrar uma existência anterior. Em outras palavras, se não encontramos as causas de nossas aflições na vida atual, esta causa há de estar numa existência passada. Se Deus não pune alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, e na vida sentimos que de alguma forma estamos sendo punidos, é porque fizemos ou mal ou deixamos de fazer o bem. E isso resultou em um mal. E se não fizemos o mal na vida presente, nós o fizemos em uma outra existência, em uma outra passagem, em uma outra encarnação. Importante falar que nem sempre somos punidos ou punidos completamente na existência atual, mas jamais nós deixaremos de expiar as consequências de nossas faltas. Às vezes nós pedimos para pagar os nossos débitos em suaves prestações. Se nós infringimos as leis de Deus, se erramos hoje, seja conosco ou com o próximo, iremos reparar este erro, seja na vida atual ou seja na vida futura. É assim a lei de Deus. Não adianta querer ludibriá-la. Se nós conseguimos enganar a lei humana, nós jamais conseguiremos enganar a lei de Deus. Nós jamais conseguiremos enganar a Deus. Se estamos sofrendo hoje, é porque nós estamos espiando os nossos erros do passado. O homem, por uma rigorosa justiça distributiva, ele sofre o que fez o outro sofrer. Aquele que foi duro e desumano poderá ser atacado duramente ou com desumanidade. Aquele que foi orgulhoso poderá nascer em uma humilhante condição. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá vir-se privado do necessário. Compreendendo a lei de Deus, o infortúnio que antes poderíamos achar imerecido por explicação da doutrina dos Espíritos, compreendemos que tem sua razão de ser nas nossas próprias ações, seja onde for, seja as ações atuais, as ações passadas. E se ainda hoje nos encontramos em sofrimento, é porque ainda temos muito o que reparar e muito mais ainda o que melhorar. Nós temos muito ainda a melhorar. Por isso que nas palestras se fala muito em reforma íntima, se fala muito em internalização daquilo que nós escutamos no nosso dia a dia. E se ainda
Perdoa-me, Senhor, porque pequei. Nós temos o dever de compreender que nós somos os culpados por tudo aquilo que passamos. E agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados, resgatando essa dívida, com consciência, e ainda bem dizer ao Senhor, né? Porque nós somos pecadores. É assim que se explica pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresentam a distribuição das vivências boas ou más, entre os bons e os maus neste planeta. Essas anomalias, elas só o são na aparência, porque é considerada tão somente do ponto de vista da vida presente. Se nós encontrarmos algum sofredor mais do que nós e olharmos somente o presente, nós iríamos considerar uma anomalia, mas não é. Tem a sua causa de ser. Porque as tribulações da vida podem ser impostas ou escolhidas livremente. Elas são impostas aos espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer alguma escolha com o conhecimento de causa. Aos espíritos penitentes, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de conceder melhor da existência atual, esses podem escolher as suas vicissitudes, eles podem escolher as provas, né, que eles querem passar na vida atual. Então, as tribulações de nosso dia a dia são, ao mesmo tempo, expiação do passado e provas com relação ao futuro, que nós mesmos estamos preparando para nós. Então, tudo que nós fazemos hoje irá refletir no nosso futuro. Mas também há uma outra situação que nós devemos considerar em relação ao sofrimento suportado aqui na Terra. Algumas vezes esses sofrimentos não são em virtude de faltas do passado, mas são escolhas, simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a depuração e ativar o progresso. Pode o Espírito haver chegado a certo grau de elevação e desejoso de adiantar-se ainda mais, de dar um salto na sua evolução, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado ele será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a tarefa, a luta por ele escolhida. Por isso que falamos que a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Esses espíritos são aquelas pessoas de instintos naturalmente bons, de almas elevadas, nobres sentimentos inatos, né? Que parece nada de mal haverem trazido de suas existências passadas, porém sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Nós não queremos aspirar a completa felicidade enquanto não nos tornarmos puros. Qualquer mácula que carregamos em nós nos interdita a entrada nos mundos ditosos. E é através das diversas existências corpóreas que nós vamos expungindo pouco a pouco as nossas imperfeições. As provas da vida, elas nos adiantam a jornada, quando bem suportadas. As provas são como um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal
reconhecendo-nos como pecadores, pedindo perdão ao Pai, porque pela resignação podemos tornar proveitoso o nosso sofrimento. Do contrário, se não houvermos essa resignação, se não houvermos esse reconhecimento que nós somos pecadores e sofremos nessa vida, nós teremos sempre que recomeçar até expurgar esse mal de nós, até nos aperfeiçoarmos. Se as nossas atitudes passadas, más tendências, são as causas cujo efeito é o nosso sofrimento, então por que nós não recordamos o que fomos em outras existências, nessa atual encarnação? Por que nós não recordamos o que nós fizemos para poder saber o que nós temos que fazer na encarnação atual para poder melhorar? Porque esta lembrança nos traria gravíssimos inconvenientes. Poderíamos, em certos casos, sentir-nos humilhados ou então exaltar o nosso orgulho, entravar o nosso livre-arbítrio. Em qualquer circunstância, a lembrança da vida passada nos acarretaria inevitável perturbação com relação às nossas experiências atuais, com os nossos familiares, com as pessoas do nosso convívio do trabalho, com a sociedade de uma forma geral. Kardec esclarece que frequentemente o espírito nasce no mesmo meio em que viveu, estabelecendo novas relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes hajam feito. Se o espírito reconhece na pessoa, na outra pessoa, que ele odiar, este ódio se lhe ser despertado novamente em seu íntimo, ele não conseguiria despertar sentimentos salutares para poder reparar esse passado. Se ele reconhece que no mesmo seio da sua família tem um irmão que outrora ou matou ele ou ele matou, como ele iria aprender a amar esse irmão? Não seria possível. Então, a cada existência é um novo ponto de partida. Pouco importa quem fomos, o que importa é reconhecermos em nós o que há de ser corrigido. Reconhecermos em nós quem nós queremos ser de agora em diante. Importante salientar que este esquecimento ele ocorre apenas durante a vida corpórea. Ao retornarmos à pátria espiritual, nós readquirimos o espírito readquire a lembrança do passado. Não imediatamente. Aí vai da condição de cada espírito ao retornar à pátria espiritual, que é assunto até com uma outra palestra, né? Mas em determinado momento ele irá recordar quem ele realmente é. Então esse esquecimento de quem fomos, o que fizemos, é uma bênção divina, para que nós aproveitemos a oportunidade de recomeçar e reparar as faltas cometidas. E por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento, um prelúdio de cura. Eu estou perdendo a voz, mas eu estou. Em outras palavras, devemos nos considerar felizes porque sofremos, porque as dores deste mundo são o pagamento das
frente às nossas aflições aqui na terra, nos poupará séculos e séculos de sofrimento na vida futura. Quando aprendermos a olhar a nossa vida presente com vistas ao futuro, conseguiremos entender as palavras de André Luiz quando ele diz que uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador, compará-los à eternidade. Por outro lado, se murmuramos nas aflições, se não aceitamos com resignação, como consequência de nossos atos, se acusamos a Deus de ser injusto, nova dívida nós contraímos, que nos faz perder a bem-aventurança do que deveríamos colher do nosso sofrimento na vida futura. E assim, mais uma vez, teremos que recomeçar em uma nova existência, a fim de resgatar mais uma falta. É um ciclo que cabe a cada um de nós encerrá-lo, a fim de podermos sairmos dessa condição de nascer para suportar as provas e expiações, para a condição de nascermos para nos regenerar. Essa transição do espírito para um mundo melhor, ela é individual. Nós podemos nos ajudar, como estamos fazendo agora, nos ajudando mutuamente, mas cada um tem seu livre-arbítrio e sua escolha em internalizar os ensinamentos do Cristo, em colocá-los em seu dia a dia, cabe a cada um de nós. O homem, ele pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo que encara a vida terrena. Aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, ele compreende a vida corpórea. Ele a vê com um ponto no infinito, compreende que uma existência é um arco e reconhece que o sofrimento atual é o resgate de sua fala passada e logo terá passado. Logo isso irá acabar. A certeza de um futuro mais justo, ele o sustenta e o anima. Longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aqueles que só vê a vida corpórea, interminável, difícil, cada dia um sofrimento, só pelo fato de abrir os olhos, ela lhe parece que a dor o oprime com todo o seu peso. Ele não consegue desenvolver espiritualmente porque ele está mais ligado ao seu sofrimento como punição. Aqueles que encaram a vida espiritual pelo prisma da vida material, pelo prisma espiritual, ele goza de uma calma, de uma resignação, e tudo isso é muito útil para o corpo e para a alma, para o corpo físico, para evitar manifestações de doenças no corpo físico e também para a alma, para o nosso equilíbrio mental. Já, por outro lado, aqueles que cultivam a inveja, o ciúme, a ambição, por opressão própria, se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua vida terrena. A calma e a resignação em conjunto com a maneira de considerar a vida terrestre, unida ainda à confiança na vida futura, dá ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, uma palavra, são os maiores excitantes
Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus é para eles. Não estamos se referindo aos que sofrem de uma forma geral, mas aos poucos cristãos que sabem sofrer. Porque são poucos que compreendem que a prova bem suportada pode conduzir ao reino de Deus. É necessário que aprendamos a nos recorrer à prece nas turbulências das nossas vidas, porque a prece é o apoio à alma. E quando estivermos passando por um determinado episódio da nossa vida, recorra-se com Deus, eleve seu pensamento e peça a ajuda necessária, que ela virá dos olhos. Mas só a prece também não basta. É necessário que tenhamos uma fé na bondade de Deus, na misericórdia divina. Ele inúmeras vezes nos diz que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, com a recompensa o será a resignação e a coragem. Mas o que lembra ainda será a recompensa do que penosa aflição. Mas cumpre a cada um merecer. E é para isso que a vida apresenta todas essas tribulações. E nas lições de Lacordaire, 1863, diz que quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houveres conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: felizes aqueles que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Meus irmãos, que assim seja, fiquem todos com Deus. Nossos agradecimentos ao nosso irmão André. Desde o momento do estudo já havíamos comunicado a questão da sua voz, mas felizes aqueles que têm a ocasião de provar sua fé. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e orarmos. Mestre Senhor, gratidão por mais esta oportunidade, que a todo instante que buscamos esta nossa casa de oração, possa nos dar a oportunidade de dedicarmos um tempo para a nossa intimidade e fazermos a análise necessária do que armazenamos em nossa consciência para reestruturarmos, replanejarmos as nossas necessidades. Bendito sejais, Senhor, professor que usaste da mais saudável pedagogia divina para nos ensinar que estamos aqui por um merecimento da criação de Deus e que consigamos, Senhor,
organizar a nossa mente para que nos momentos de decisões, mediante as condições que vivenciamos, possamos permanecer em sintonia contigo, sem renegar a vossa presença e acharmos que fomos abandonados por ti. Somos filhos teus e vos pedimos que esteja sempre nos amparando em vossos braços no amor. Abençoa esta nossa casa de oração, que seja um tempo sagrado de fluidos benéficos, que possam nos dar o direito de obter a cura das nossas dores, das nossas aflições, da nossa carne, das nossas mazelas que transportamos de outras existências e que ainda permanecem conosco. Gratidão por tudo que nos tem ofertado e que assim seja.